O raciocínio dedutivo é um tipo de raciocínio que começa com uma ou várias reivindicações e conclui com uma afirmação diferente, a conclusão, cuja verdade é garantida pela validade do processo de raciocínio. O raciocínio indutivo, por outro lado, começa com uma ou mais premissas e tenta generalizar, a partir delas, o que é verdade em alguns casos, o que é provável que seja verdade no geral. O raciocínio dedutivo faz uso das regras da lógica para se chegar a uma conclusão. Se as premissas são verdadeiras e as leis aplicadas estão corretas, então a conclusão é necessariamente verdadeira. Esse é um exemplo de raciocínio dedutivo. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal. A conclusão, Sócrates é mortal, é derivada das duas premissas. Todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, aplicando a lei da lógica de predicados chamada instanciação universal. No raciocínio indutivo, o papel das premissas é fornecer um forte apoio à conclusão, mas a verdade da conclusão não é garantida porque esse tipo de raciocínio não usa leis universais, tais como as leis da lógica, para chegar à conclusão. O seguinte trecho é exemplo de raciocínio indutivo. Tenho visto muitos cisnes e eles eram todos brancos. Portanto, todos os cisnes são brancos. Nesse caso, o raciocínio é correto porque a premissa apoia a conclusão, mas a conclusão é falsa, uma vez que existem cisnes negros. Pense sobre este problema do mundo real. Para estimar a população nos próximos anos, um funcionário da prefeitura coletou as populações de anos passados e fez esta tabela. Temos aqui o ano, 1950, 60, observe que aumenta de 10 em 10, e a população em cada ano, 7.403 em 1950, etc. A cidade quer estimar a população nos anos de 2015, 2018 e 2020. Para fazer isso, você estaria usando o raciocínio indutivo ou raciocínio dedutivo? Para responder a essa pergunta, primeiro precisamos entender o que é raciocínio indutivo, o que é raciocínio dedutivo. O raciocínio indutivo está ligado à ideia de que, existindo uma tendência ou existindo um padrão, seja possível fazer uma generalização. Quando se trata do raciocínio dedutivo, estamos falando de, a partir de fatos, deduzir outros fatos. No raciocínio indutivo, observa-se uma tendência, assume-se que ela é verdadeira e que vai continuar daquela forma, ou tomando um formato que é permitido prever a partir do que se observou, e afirma-se algo de maneira geral, mas isso não dá 100% de certeza. Diferente do raciocínio dedutivo, neste problema, trata-se de estimar a população para os anos de 2015, 2018 e 2020. Esses anos estão no futuro. Não se pode afirmar com absoluta precisão ou certeza de qual vai ser a população neles. O melhor que podemos fazer é, observando o que aconteceu nos anos anteriores, obter um padrão ou uma tendência e poder arriscar uma afirmação para o futuro. Por exemplo, ver qual foi o crescimento percentual a cada 10 anos e então estimar, de acordo com o padrão formado, as novas populações, ou analisar o número absoluto de habitantes que cresce de uma década para a seguinte. Em resumo, por se tratar da observação de um padrão e a partir dele a generalização, trata-se do raciocínio indutivo. Até o próximo vídeo! No início, a ciência era bem bagunçada. E apesar das mentes mais brilhantes da história terem feito descobertas incríveis, o desenvolvimento de ciência ainda era feito por curiosos, estudiosos e uma galera que chamariam de desocupados. Mas aí surgiu algo que mudaria a forma de como fazer a ciência, e que provavelmente avançou todo o processo de descoberta, dando toda uma nova cara ao processo de pesquisa. Sim, nós falaremos sobre o porquê o método científico foi e é tão importante, tanto para o desenvolvimento científico quanto social. Nesse mais que revisado por mim, #mas por quê? A busca inicial do ser humano por respostas lógicas aos fenômenos naturais e sociais são relativamente recentes, se contarmos toda a extensão da existência da nossa espécie, que gira em torno de 200 mil anos, e muitas das hipóteses iniciais recaíam no divino ou no sobrenatural,
E somente depois da formação das primeiras civilizações que se tornou possível desprender tempo de caça e coleta para a observação dos mais diversos fenômenos, que inicialmente era muito voltada para a explicação do convívio social e filosofia, tão quanto para a observação dos ciclos climáticos, solares e lunares. E só depois de muito tempo a pesquisa científica se tornaria um protótipo do que temos hoje em dia. Com a evolução natural da civilização na Idade Média, o desenvolvimento de novas tecnologias para o cultivo e exploração foram impulsionados. Após o domínio de técnicas matemáticas graças ao intercâmbio cultural com povos árabes, foi iniciada uma série de descobertas no campo da física, química e astrologia, que viriam a revolucionar alguns aspectos sociais que culminariam no que ficou conhecido como a Revolução Científica, já na Idade Moderna, tornando o conhecimento mais estruturado e prático, também muito ligado ao renascimento cultural, à imprensa, à Reforma Protestante e o Hermetismo. Eis que surge René Descartes, o cara que veio botar uma ordem nessa bagunça propondo um método para a verificação e desenvolvimento do conhecimento. Em sua obra chamada Discurso do Método, propondo que o caminho para se chegar à verdade seria através da dúvida sistemática e da decomposição de um problema em pequenas partes, características que definiriam a base da pesquisa científica. E pouco tempo depois, Karl Popper veio levantar questões que iriam complementar o desenvolvimento do método de pesquisa usando o princípio da falseabilidade, definindo que a proposta da pesquisa não é somente provar suas alegações, mas partir do pressuposto inverso que possa invalidar suas alegações, tornando a hipótese mais forte, visando as suas fraquezas. E assim surge a metodologia cíclica como nós a conhecemos, onde o conhecimento é feito por etapas graduais, onde se propõe a verificação dos dados de forma universal e mais precisa até que se chegue a uma conclusão. E essas etapas são a observação dos fatos, a formulação de hipóteses, os testes feitos a partir de hipóteses iniciais, a análise dos resultados e finalmente se tiram as conclusões sobre o objeto de estudo, para determinar se a hipótese tem o potencial para ser formulada como uma teoria científica, ou se os dados fogem ao esperado, ou que se façam necessários um maior detalhamento na formulação da hipótese inicial, ou seja, repetindo todo o processo novamente até que se chegue em conclusões sólidas sobre o objeto de pesquisa. E vejo muita gente confundindo teoria científica com o conceito de teoria usado de forma cotidiana, que são duas coisas totalmente diferentes. A teoria científica é o estudo que demonstra resultados previstos por uma fórmula ou um condicionamento, e é determinado como teoria justamente por admitir a falseabilidade do objeto de estudo, sendo esse um dos valores mais importantes do método para que o conhecimento possa progredir, como definiu Thomas Samuel Kuhn, físico americano, que propôs a importância de se definir paradigmas como modelos que impulsionam a descoberta e fazem parte integral do método de pesquisa atual, como publicado em sua obra A Estrutura das Revoluções Científicas. O resultado dessa organização do método crítico nós vemos nos dias atuais, o boom no desenvolvimento de tecnologias mais avançadas em ciclos cada vez menores, e muito disso graças ao desenvolvimento do processo de compartilhamento de informações de forma geral, que pode ser usado tanto para absorver e produzir mais conhecimento, ou abrir seu e-mail e olhar as fotos da festa que ficaram ótimas.exe. E fique de olho para mais vídeos metodológicos como esse. Deixe sua sugestão de tema com a hashtag mais pequeno nos comentários, se inscreva, favorite e compartilhe, pois é muito importante para o crescimento do canal. Vejo vocês na próxima e até mais! Bom, pessoal, vamos agora finalmente estudar o maior expoente da escolástica, que foi o São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino que, juntamente com o Santo Agostinho, forma a dupla dinâmica da Igreja. São os dois maiores nomes da filosofia medieval. O Santo Agostinho cristianiza Platão e se torna o grande nome da patrística, e aqui nós vamos ter o São Tomás de Aquino cristianizando Aristóteles e se tornando o grande nome da escolástica. E por que houve essa necessidade dele cristianizar o Aristóteles? Por que ele não continuou com o platonismo? A gente já viu lá nas aulas passadas que o aristotelismo ele é colocado em questão na Europa nos séculos 11 e 12 através daqueles filósofos árabes que nós já vimos, e que essa forma que o Aristóteles é colocado para a Europa naquele tempo, ela vai de encontro às teses da Igreja. O aristotelismo daqueles filósofos combatia
o que a igreja dizia. E aí a igreja precisava de alguém para passar o pente fino na filosofia do Aristóteles e mostrar que o aristotelismo ele não estava em desacordo com a fé cristã, ele não estava em desacordo com a doutrina católica, mas o aristotelismo era um importante instrumento para que nós pudéssemos entender mais ainda a fé e, com isso, se tornava um instrumento para que nós pudéssemos compreender a revelação divina, a revelação que está no Evangelho, nas Sagradas Escrituras. E quando São Tomás de Aquino faz isso, pessoal, ele praticamente diz o seguinte: olha, esqueçam esse aristotelismo trazido por esses árabes. O que eles acertaram, que foi muito pouco, eu continuo mantendo aqui dentro da minha filosofia, da minha teologia. Mas o que eles disseram que de errado, eu mostro o que é, digo por que eles estão errados e mostro o que realmente o Aristóteles queria dizer, que é sempre algo que está em acordo com a nossa doutrina da nossa Sagrada Igreja Católica. Então, na Suma Teológica está contido todo esse trabalho, todo esse corpo teórico do São Tomás de Aquino. O São Tomás de Aquino que teve uma produção intelectual muito grande, pessoal. A Suma Teológica é um compêndio de livros, são vários volumes que formam a Suma Teológica. Ele teve uma produção tão grande e teve, assim, uma fama tão grande na Idade Média, nesse período da escolástica, que ele ficou conhecido como o conselheiro dos conselheiros. O rei tinha o seu conselho, e esse conselho era formado, na sua grande maioria, por homens da igreja. A gente sabe que naquele tempo era o Papa que coroava os reis, e com isso o Papa legitimava o poder real dos reis. E esse conselho que assessorava o rei nos seus atos, quando o rei tinha uma dúvida, ele iria pedir ajuda para os seus conselheiros, e quando os conselheiros não sabiam o que falar para o rei, a quem eles recorriam? Para a Suma Teológica do São Tomás de Aquino. O São Tomás de Aquino, ele não foi apenas o grande nome da escolástica, mas ele foi a referência da Idade Média. A filosofia, a teologia dele foi o parâmetro criado para o agir, para o pensar, para tudo que nós pudéssemos tentar compreender naquele tempo. E pessoal, a Suma Teológica do São Tomás de Aquino, ela é uma obra, vamos dizer assim, um pouco avançada para a época. Por quê? Porque o São Tomás de Aquino, ele não coloca de uma forma expositiva a sua filosofia, mas ela se dá em um diálogo, na forma mesmo dialética que o Pedro Abelardo já tinha dito que deveria ser o ensino e a instrução naquele tempo. O São Tomás de Aquino, ele coloca os árabes, ele coloca o Aristóteles e ele coloca a Bíblia, todo mundo dentro aqui da Suma Teológica em um grande diálogo. E aí ele vai sempre partir das premissas teológicas e vai colocar os filósofos para debater essas premissas, sempre dizendo, olha, esse aqui está certo por causa disso e disso e disso, esse aqui está errado por causa disso e disso e disso, esse aqui está certo e está contradizendo aquilo que esse cara estava dizendo, por isso esse cara estava errado. É um grande diálogo, pessoal, sempre tendo por meta colocar, revelar a verdade para as pessoas. E o São Tomás de Aquino, dentro desse seu grande empreendimento, ele vai ter um lema diferente do lema que era imposto pela igreja durante muito tempo, que era crer para entender. A gente já tinha visto lá com Santo Agostinho que o Santo Agostinho considera a fé como uma substância de vida e substância de pensamento. Por isso que, para o Santo Agostinho, eu tenho que crer para entender. Aqui para o São Tomás, ele já dá uma valorizada na razão e ele diz que nós temos que entender para crer. Não é que sem entender a gente não vai crer, mas entendendo nós reforçamos mais ainda a nossa fé. E como é que se dá a relação entre fé e razão, entre filosofia e teologia no pensamento do São Tomás de Aquino? Já que ele valoriza a razão, ele coloca a filosofia no mesmo patamar da teologia. Vamos ver aqui.
Ele diz que para nós entendermos o homem e o mundo, nós temos que primeiramente nos voltarmos para Deus. O objeto de investigação, seja da filosofia ou da teologia, tem que ser Deus. Nós devemos nos voltar para as revelações divinas contidas lá na Sagrada Escritura, para daí nós podermos compreender o homem, compreender Deus. A razão, pessoal, por mais que ela seja valorizada aqui no pensamento de São Tomás de Aquino, mas ela não tem todo esse poder de conhecer as coisas. A razão, ela prepara a gente para a fé. A gente tem que entender para crer, mas o objetivo é crer, porque crendo nós vamos compreender melhor o homem e o mundo. E aí, filosofia e teologia são diferentes, porque a filosofia ela vai nos dar um conhecimento imperfeito sobre as coisas, e a teologia ela vai trazer a revelação, ela vai trazer um esclarecimento sobre esse conhecimento. E aí nós vamos ter realmente um conhecimento certo e seguro sobre as coisas. Não adianta a gente se voltar para o homem, para o mundo, através da investigação filosófica, sem o esclarecimento da teologia. E por que isso? Porque o São Tomás de Aquino entende que a fé melhora a razão. A razão, ela pode até ter um conhecimento sobre as coisas, sobre o mundo, sobre o homem, mas é um conhecimento imperfeito. Só melhorada pela fé, aperfeiçoada pela fé, é que a razão pode ter um conhecimento mais seguro sobre as coisas. A graça, ela aperfeiçoa a natureza. Não adianta a gente querer entender as coisas sem nos permitirmos sermos aperfeiçoados pela graça. A nossa natureza racional, ela só age de uma forma melhor se nós deixarmos a fé conduzir a nossa vida, se nós deixarmos a fé e a revelação melhorar a nossa racionalidade. Daí, pessoal, a gente pode até ter duas consequências. Primeiro, de que a teologia corrige a filosofia e que a filosofia tem uma certa autonomia. A filosofia, ela pode conhecer as coisas, só que esse conhecimento é um conhecimento imperfeito. Ele só vai ser melhorado quando ela se permitir ser corrigida, ser retificada pela teologia. E aí o São Tomás de Aquino está dizendo, são incompatíveis fé e razão? Não, são conciliáveis. São totalmente conciliáveis fé e razão. E a filosofia, dentro dessa relação, ela vai auxiliar a teologia no esclarecimento da revelação, no esclarecimento das coisas. É essa relação que o São Tomás de Aquino coloca entre a filosofia e a teologia. Filosofia tem autonomia? Tem, mas ela não conhece bem as coisas porque ela produz um conhecimento imperfeito. Só depois de corrigida pela graça, de corrigida pela fé, é que a filosofia pode conhecer bem as coisas, e aí também a filosofia vai auxiliar na interpretação da revelação, na interpretação das Sagradas Escrituras. E o ponto de partida para que nós possamos fazer esse diálogo, essa conciliação entre fé e razão, são as verdades racionais. E aqui o São Tomás ele foi até um pouco mal interpretado por alguns padres, por alguns teólogos da Idade Média, porque eles diziam que o Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino, estava valorizando demais a razão e tendo como ponto de partida a razão, ele estava colocando a fé sob suspeita. O Santo Tomás de Aquino ele estava dizendo basicamente o seguinte, pessoal, nós temos que partir das verdades racionais, porque é a razão que nos une. Os pagãos, eles não compartilham da nossa mesma fé, mas eles acreditam que podem conhecer as coisas através da racionalidade, podem ter uma vida guiada pela racionalidade. E aí, um ponto em comum entre a gente e eles é a razão. Então, eu estou fazendo essa ponte
de diálogo entre o cristianismo e os pagãos através das verdades racionais, porque é assim que a gente vai começar a ter um diálogo. Eu não estou dizendo que as verdades racionais são as verdades verdadeiras, são as verdades absolutas, mas isso aqui é apenas um ponto de partida. Se a gente já chegar dizendo, olha, pronto, a fé é assim e tal, eles vão se fechar e não vai ter diálogo. E assim, como é que a gente vai poder convencê-los da nossa fé? Como é que a gente vai poder colocar na cabeça deles que é a fé que tem que guiar a nossa vida, que eles têm que abrir o coração para Deus, para Jesus Cristo, para o Evangelho, para que o Evangelho penetre na sua alma e conduza a sua vida. Se nós chegarmos já batendo o pé nos peitos deles aí, querendo fazer com que eles engulam as verdades da teologia, não vai haver diálogo. Mas quando a gente já acha esse ponto em comum entre nós e eles, aí sim dá para a gente começar a conversar e com isso tentar convencê-los. Além disso, as verdades racionais, elas são alcançadas através de instrumentos próprios da filosofia, como a lógica. A lógica é algo lá da filosofia. E a teologia, por mais que seja a verdade suprema, ela não pode dizer que o raciocínio lógico é algo ruim, é algo totalmente errado. Porque se nós aplicarmos até esse instrumento de chegar ao conhecimento verdadeiro que a filosofia tem, que é a lógica, nós poderemos construir até uma teologia segura. Esse é o ponto de intersecção entre a filosofia e a teologia. E aqui é a ponte que nós podemos criar para termos um mínimo de conversa possível com os pagãos. A filosofia tem a sua autonomia, tem os seus pontos positivos, tem as suas verdades? Tem, mas é a teologia que tem a palavra final. E assim, a filosofia ela vai servir à teologia. A filosofia ela está abaixo, como um instrumento de auxílio para a teologia. Não se preocupem, meus colegas, dizia praticamente o São Tomás de Aquino, que eu não estou colocando a filosofia acima da teologia. Eu só estou colocando cada um no seu devido lugar e, com isso, fundamentando melhor a teologia. Sejam bem-vindos ao canal Conhecimentos da Humanidade. Agora a gente vai começar uma série de vídeos sobre o pensamento religioso e as principais religiões do homem. Não se tem uma data precisa de quando o homem começou a desenvolver um pensamento religioso. Sabe-se que existem vestígios arqueológicos de mais de 60 mil anos que indicam que o homem acreditava em alguma coisa além da matéria. Alguns desses achados arqueológicos eram sepulturas. Elas já indicavam que existia algum entendimento de que tinha alguma coisa além da morte. Essas pessoas que eram enterradas nessas sepulturas, elas eram, por exemplo, enterradas em uma posição fetal, com o corpo voltado para o leste. É muito comum também encontrar algumas sepulturas em que tinham um buraco voltado para o oeste, chamado de buraco da alma. Os antigos eles acreditavam que quem morria, o espírito poderia sair por esse buraco e ele poderia transitar, tanto para fora quanto para dentro da sepultura. O buraco ele era voltado para o oeste porque era o local onde o sol se punha. Existem muitas teorias sobre o surgimento do pensamento religioso. Nenhuma delas prevalece, mas tem algumas que a gente pode comentar aqui. Uma delas é o animismo, elaborado por Edward Tylor. Segundo essa teoria, todas as coisas são animadas por algo. Esse algo seria a ânima ou a alma de cada uma das coisas, como o homem, as plantas, os animais. Por isso o nome animismo. Essa teoria do animismo é uma teoria antiga. Hoje, é mais correto afirmar que o psiquismo do homem primitivo é diferente do nosso psiquismo atual.
O homem primitivo, ele acreditava muito mais que as coisas tinham espíritos. Os espíritos eram muito reais para o homem primitivo. Para esses homens, o mundo ao redor deles era mágico. Existe também uma teoria que envolve a magia, ou o que hoje entende-se de magia. Essa teoria diz que o pensamento religioso se desenvolveu a partir do momento em que o homem tentou controlar a si mesmo e o seu meio, copiando a natureza, confeccionando objetos e rituais para controlar os seres elementais da natureza. Nessa teoria, esse pensamento religioso venerava os aspectos naturais, a natureza em si, e não tinha valores espirituais como um princípio universal. Com o surgimento da crença em um ser soberano, a religião tomou o lugar da magia, com seus rituais de prece e bênção. A religião teria surgido para ensinar os povos a manter as tradições, através de seus ritos e crenças. Uma das traduções mais conhecidas de religião é religare, que seria se religar com o divino, com o soberano. Enquanto a magia ela era usada para controlar a natureza, controlar os seres da natureza, a religião era o oposto. Ela era usada para pedir ou implorar algo para o Deus soberano. A gente pode também fazer uma analogia com a magia e com a ciência, que é uma tentativa do homem em controlar as forças da natureza. Talvez nunca saibamos exatamente quando se iniciou um pensamento religioso ou por que o homem primitivo sentiu essa necessidade de um pensamento religioso. O que sabemos é que com o tempo, com o desenvolvimento da consciência do homem ao longo da história e se espalhando pela Terra, essas religiões foram se modernizando, foram evoluindo, e é bem possível observar que quanto mais evoluída era uma civilização, mais organizado era o seu sistema religioso. Inicialmente, as crenças e religiões eram muito próximas, porque o homem ocupava um espaço muito pequeno da Terra. A partir do momento que ele saiu da África, foi para a Europa, foi para a Ásia, depois para a América do Norte, desceu para a América do Sul, as religiões, as crenças eram muito diferentes uma das outras. Fala galera do Enem, estamos aí no terceiro vídeo para tratar de mais um tema de redação que nós vamos abordar, que foi o tema aplicado no simulado, no último simulado nosso, intolerância religiosa. Esse tema, ele não tem como você fazer polarização, lado positivo de ser intolerante, o lado negativo de ser intolerante. É um tema sem polarização, a melhor maneira de tratar é com relação de causa e consequência, focando a questão no direito às liberdades individuais. Então vamos lá? Solta a vinheta! A intolerância à liberdade religiosa, ela nasce exatamente de um sentimento egocêntrico, de que você é o centro de tudo, sua crença é o centro de tudo, todos devem seguir conforme você. Isso é um grande problema, porque o camarada passa a querer impor os valores dele a todos os outros. Quando os outros não aceitam os valores, passa para agressão, seja verbal, seja física, mas tudo começa com a intolerância, com a incapacidade de ver a liberdade e os direitos do outro. A isso reforça também um sentimento de superioridade, o indivíduo se achar que ele está... Porque a crença dele é melhor, então ele é superior, ele é mais elevado, ele é mais avançado, e aí dá a ele o direito de impor o outro e dá ao indivíduo uma noção de bem. Na verdade, o cara não está querendo fazer o mal, ele está querendo simplesmente impor o conceito de bem dele aos outros. E às vezes, o excesso de conceito de bem é tão nocivo quanto a ideia de fazer o mal. Por que isso tem acontecido hoje em dia? Na verdade, isso não tem acontecido hoje em dia, isso sempre aconteceu. O que acontece é que a internet, a televisão e outros meios fazem chegar a gente com uma maneira muito mais rápida esse tipo de informação. Outro equívoco que existe é a pessoa achar que isso é um privilégio de algumas religiões. O intolerante ao evangélico, o intolerante ao muçulmano, o intolerante, quer dizer, e na verdade, existe sempre, a sociedade polariza, é o intolerante um lado e os coitadinhos do outro. Nessa coisa de intolerância religiosa, não há coitadinho e não há uma pessoa, uma facção, um grupo, uma religião que seja também, que chame para ela, que seja só elas preguem intolerância por si só. Todas, em certo grau, vão ter um tipo de intolerância. Porque a intolerância é característica do ser humano.
A gente vê hoje em dia a questão da intolerância política, que é muito comum. A gente vive numa época de intolerância. O camarada acha que porque ele tem um pensamento, que é um pensamento socialmente mais correto, capaz de salvar o mundo, consciente, ele acha que o conceito de bem dele é uma coisa que deve ser imposta, colocada à força, de qualquer jeito aos outros. Então não se aceita que os outros pensem. Surge uma polícia contra qualquer tipo de pensamento que fuja ao conceito de bem, de belo, de correto desses indivíduos. Essa intolerância política, às vezes, ela é tão mais nociva quanto do que a tolerância religiosa, porque ela é mais, ela é menos combatida, ela é mais, de certa forma, ela é mais aceita. A religiosa não existe aquela repressão, não discriminar e tudo mais, mas a questão política, ela não tem nenhuma barreira que ela consiga, que ela encontre para não se desenvolver. Muitos querem associar essa intolerância a questões raciais. Então, questões raciais são outras questões, não tem nada a ver. Não é pelo fato do indivíduo ser de uma religião afro-brasileira que ele vai ser discriminado, porque a gente também vê casos de pessoas que são de uma religião, que são católicos, e eles sofrem também algum tipo, quebraram santa e tudo mais. E a gente vê casos de, mas se a pessoa fala, é o mínimo. Não, não é o mínimo. A intolerância é de dois lados. Ela não tem necessariamente um vínculo, a religiosa não tem necessariamente um vínculo racial, embora muita gente queira colocar esse vínculo para enfatizar a discussão racial, que existe, mas deve ser discutida em outro nível. Quando a gente começa a forçar demais a barra, desvaloriza a argumentação. Então, quais são os tópicos a ser trabalhado? Bom, a religião, a questão é, a religião ela se baseia, a liberdade do culto, ela se baseia exatamente na ideia de você poder acreditar no que você quiser, você cultuar quem você quiser, ou você não acreditar, isso é um direito seu. Então, a gente está batendo num princípio que é o princípio da liberdade individual. Quando você tem o ato de intolerância religiosa, você tem uma violação a essa liberdade individual, que é garantida pela Constituição. Então a gente está falando de uma coisa muito mais séria, a gente está falando simplesmente do camarada apedrejar uma menina que estava com roupa de uma região afro-brasileira na rua, ou simplesmente do camarada quebrar uma santa, ou igual teve caso, falaram até do camarada que urinaram em cima de uma imagem santa, católica, sei lá. Enfim, não está ligado diretamente a isso. O problema é muito mais sério, a gente está tendo uma questão de violação legal, porque há uma garantia constitucional ao direito de crença, à liberdade de crença. Se você tem essa agressão que vai para imagens, que vai para pessoas, e vai para atinge o nível, a materialização, a concretização do preconceito, aí você passa a ter um problema muito sério, porque você passa a ter uma situação de ataque, entre aspas, de tentativa de confisco, de retirada da liberdade individual. E isso é uma violação constitucional. É aí que você tem que bater na sua redação, nessa questão da liberdade, da intolerância, que a intolerância sempre existiu, ela não surgiu agora, e que ela viola um direito constitucional. É a segunda questão. Então você tem uma relação causa e consequência. O que você tem o que causa a intolerância, que é o sentimento de superioridade, o sentimento o sentimento egocêntrico, né, de que você é o centro de tudo, tua crença é o centro de tudo, e depois, automaticamente, a consequência disso é a agressão ao outro, considerando que o outro é inferior a você, porque ele acredita numa coisa diferente. E aí, como é que você aborda isso? No final, a questão de a sua posição dentro do texto. A sua posição dentro do texto é a seguinte, na hora que você vai fechar isso, não tem como fazer positivo e negativo. Quais as únicas duas maneiras de você combater a intolerância? Eu acho que leis que combatam a intolerância, elas são parte de um processo. O grande problema das pessoas hoje em dia é elas acharem que se resolvem as coisas simplesmente com uma lei, né? Dar uma canetada se resolver o problema. Não vai resolver, porque o problema é cultural. Então a gente tem que passar por as leis são parte do processo. Aí talvez que você argumenta isso, você fala, você é contra as leis. Não sou contra nada disso. Na verdade, as leis fazem parte do processo, mas as mudanças não se dão nas canetadas, as mudanças se dão nas mentalidades. O indivíduo então tem que pensar que todo esse processo de modificação vai ocorrer num processo num fluxo de educação. E essa educação, eu acho que ela passa principalmente pela educação, pela escola, que eu acho que hoje é uma escola muito mais inclusiva, muito mais tolerante para essas questões da diferença
Então, esse é o primeiro caso. No segundo caso, passa pela educação familiar, porque não adianta nada o cara ter na escola um ambiente que prega igualdade e dentro de casa ele passa a ter um ambiente que prega intolerância. Então, passa com modificação. E aí eu acho que existe um papel interessante da televisão, que é trazer essa discussão, trazer essa questão através das novelas ou através de reportagens, documentários, seja lá o que for, para discutir isso, para trazer essa discussão para dentro de casa. O objetivo é trazer essa questão, discutir essa questão de forma que a coisa seja trabalhada na cabeça das pessoas e não só simplesmente colocada uma lei e essa lei vá ser uma forçação de barra. Isso não funciona. As mudanças não começam nas leis, as mudanças começam nas mentalidades. Entenderam? É isso. Resumindo, a intolerância ela surge do sentimento de superioridade por uma crença política ou por uma crença religiosa. Isso deságua na questão da tentativa de restrição de liberdade do outro, de impor o seu conceito, entre aspas, de bem ao outro. E em terceiro, a única maneira de se tratar isso é você tratar a respeito de, não só de leis, mas de uma política, de uma mudança cultural que afete dentro de casa, que afete as comunidades que religiosas ou comunidades profanas, como se chama, que não são ligadas religiosas. É esse discurso da tolerância, da liberdade do outro. A gente não está falando de religião, a gente está falando de aceitar a liberdade que o outro tem em acreditar no que quiser ou não acreditar em nada. É isso aí, gente. Um abraço e até o próximo vídeo comentando outro tema com vocês. Até mais! Oi, bons ventos a todos. A primeira conversa a gente nunca esquece. Mundo simbólico. Mundo simbólico. E antes de falar sobre o mundo simbólico, vocês vão me dar assim um pouquinho da sua paciência, porque eu vou fazer uma citação. Vou usar a ideia de um filósofo que já estudou sobre o assunto, e ele vai nos dizer como ele enxerga a ideia de mundo simbólico. Não é frescura da minha parte, vai. Fazendo uma citação, é um respeito, né? E fundamenta o que a gente fala aqui, para não ficar só conversa fiada. Então, eu vou usar, né, de um pensador, um filósofo, para fundamentar aquilo que eu falei. O mundo simbólico, esta palavra, para depois eu falar nas abobrinhas. Tá certo assim? Então, eu sou moderno também. Meu tablet. Um momentinho. Tá aqui. O pensador Ernesto Cassirer, filósofo alemão, em seu livro chamado Ensaio sobre o Homem, na página 48, ele diz o seguinte: não estando mais num universo meramente físico, o homem vive em um universo simbólico. A linguagem, o mito, a arte e a religião são partes deste universo. São os variados fios que tecem a rede simbólica, o emaranhado da experiência humana. Todo o progresso humano em pensamento e experiência é refinado por esta rede e a fortalece. O homem não pode mais confrontar-se com a realidade imediatamente. Não pode vê-la, por assim dizer, frente a frente. A realidade física
parece recuar em proporção ao avanço da atividade simbólica do homem. O que o cara quis dizer com isso? Simples. Ele diz que na nossa chamada realidade, essa que nós vivemos no dia a dia, a lógica, a razão, a ciência não dá conta para explicar as coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. E que, para a gente suportar esta realidade dura, precisamos imaginar, sonhar, viajar nos pensamentos. Cidadão, não é fácil não viver esse nosso mundo. Como diz aí o provérbio popular, temos que matar um leão por dia para dar conta. O Ernesto Cassirer está dizendo justamente isso, que na nossa realidade física, né, nossa vida comum, precisamos criar coisas, imaginar para dar um sabor à nossa vida, né, para diminuir o desconforto que ela nos causa. Né? Por isso que nós criamos as coisas, imaginamos. É aquela velha história. Né? Vamos viajar na maionese um pouco para sair dessa realidade dura. Né? Pensar outras filosofias, para que nós possamos um pouco dar uma relaxada, porque a realidade física é dura. E aí nós criamos, né? Nós como assim, humanidade, né? O ser humano ao longo da história, criamos a arte, a filosofia, a religião, né? A linguagem, tudo isso, na verdade, nós tiramos de um mundo imaginativo que fomos aplicando na nossa realidade para chegar aos dias de hoje. É uma longa história. E aí que os mitos, e principalmente os mitos gregos, têm seu significado, certo? Mas isso na próxima. Até lá, então. Olá aluno, olá aluna, eu sou Marco Aurélio, professor de Filosofia, e hoje nós vamos falar sobre Nietzsche, Apolíneo e Dionisíaco. Mas professor, que é isso, esses nomes estranhos? Apolíneo vem de Apolo e Dionisíaco vem de Dionísio. Apolo e Dionísio são deuses do Elfos e deuses superiores. Eles formam uma aliança de soberania e eles nascem das antíteses desse conflito. Eles surgem desse conflito entre noite e dia, água e terra, ar e fogo. Eles surgem de forças contrárias, ou seja, de um conflito, de um choque. Assim, os gregos tinham consciência do aspecto negativo da vida, de sua inexplicabilidade, de sua perigosidade, mas não eram pessimistas, eles eram otimistas com relação à vida. Assim, os gregos moldavam o mundo com as artes e as formas apolínea e dionisíaca. Assim, a partir daí, a arte tem duplo caráter. Arte no sentido de teatro, música, filosofia, passa a ter esse duplo caráter de Apolíneo e de Dionísio. Mas professor, Apolo é deus do quê? Deus da beleza. E Dionísio, deus do vinho. Assim, Nietzsche, em sua filosofia, busca revalorizar o equilíbrio entre essas forças opostas, entre esse choque. Assim, ele cria as forças instintivas e vitais para o homem. A partir daí, ele visa o equilíbrio entre essas forças opostas. Assim definimos Apolíneo e Dionisíaco. O apolíneo é a individualização, é o símbolo da luz, visa a perfeição, visa a beleza, enquanto o dionisíaco visa unir a existência em torno da verdade,
verdade no sentido amplo. Aqui o Apolíneo, ele cria uma cortina estética, uma fumaça, para a forma perfeita e bela, baseada em quê? Em Apolo, deus da beleza. O Dionisíaco é a embriaguez dos limites, baseado em Dionísio, que é o deus do vinho, embriaguez dos limites, ou seja, é o elo do ser humano com a realidade nua e crua, é um choque de realidade para o ser humano. Olha, o mundo não é essa beleza aí que Apolo está pintando, não. A realidade é pior, é nua e crua. No entanto, não sejamos pessimistas. Assim, o Apolíneo é uma ilusão da realidade criada pela arte. Dionisíaco critica e fala que o Apolíneo realmente é uma ilusão, uma vista parcial, é uma vista embaçada da realidade humana. No Apolíneo, o cristianismo surge como reforço. Por quê? Porque ele enaltece a submissão do homem. Então, mais uma vez, Nietzsche fala que o Apolíneo é uma ilusão. No Dionisíaco, Dionísio, para Nietzsche, é o ser mais impressionante, é o mais impressionante gênio humano, embora seja um deus. Assim, aluno, terminamos esse tema Nietzsche, Apolíneo e Dionisíaco. Espero que tenham compreendido essa matéria. Até uma próxima!